todos os servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porque Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu coloco nas tuas mãos teus filhos nessa noite. Fica conosco, fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senta, pode sentar. Glória a Deus. Quero aqui falar de sonhos. O meu sonho, o seu sonho, o sonho de Deus. A Bíblia mostra. Aninha, bota anestesia para nós aí. Está sem efeito anestesia. Sou cigarro. José, ele era o filho caçula, o mais novo de Jacó. Jacó amava muito José, não porque ele era o filho mais novo, mas porque ele era o primogênito de Raquel, a mulher que ele amava. E a Bíblia diz que esse menino foi instruído pelo seu pai nas artes da matemática, da cabala. Era um menino que ele guardava o conceito do pai, ele administrava a fazenda do seu pai com muita propriedade. Porém, toda a bênção de Deus traz consigo também um problema. Porque quando Deus resolve te abençoar, a bênção de Deus também traz consigo a perseguição. Perseguição de quem, pastor? Das pessoas que Deus não abençoou. E é visível agora. Muitas vezes você não percebe que você é abençoado. Muitas vezes a bênção de Deus que está sobre nós é como um peixe que nunca saiu da água, não conhece o ambiente fora da água. Então ele não sabe o que é água até que alguém tire ele da água. Muitas pessoas que sentem uma fraqueza e um desejo de parar a obra de Deus, desejam às vezes dar um tempo. Humanamente eu acho que a pessoa não pensa assim: eu vou largar Deus. Ele vai enfraquecendo ao ponto de parar de caminhar. E ele não consegue perceber que ele é abençoado aqui até que ele saia. Quando ele sai debaixo da proteção de Deus, lá fora ele vai perceber que ele era abençoado. Eu tive uma experiência muito profunda essa semana. Quando Davi ele peca o pecado de adultério, de Betseba, Davi experimentou um sentimento muito ruim. Na época da lei, o Espírito Santo que nós temos dentro de nós só habitava em 3 pessoas no Antigo Testamento: no profeta, no sacerdote e nos reis. Se essas pessoas elas guardassem o Espírito Santo dentro delas, o Espírito Santo permanecia. Se eles fizessem algo que entristecesse o Espírito Santo saía de dentro deles. Não é o Espírito de salvação, é o Espírito que corre, é o Espírito da unção. Esse Espírito que a gente muitas vezes, não sei se não acontece com vocês, às vezes você ensaiou o hino, você sabe cantar o hino, mas você chega aqui, você percebe que você está sozinho, você fala assim, não sinto aquela graça, não sinto aquela confiança. Aí você tem que louvar, você tem que fazer a obra, você fala assim: hoje eu vou fazer a obra de Deus, pela misericórdia, pela fé. Aí você pega o microfone, você vai fazer qualquer coisa, Deus te usa. Como que Deus te usou? Porque você tem dentro de você uma unção, você tem dentro de você um talento, uma preparação espiritual sobrenatural. Muitas vezes essas pessoas do Antigo Testamento eles eram ungidos,
pelo profeta, e o Espírito Santo tomava eles faziam o que faziam pela unção do Espírito. Então Davi, ele foi ungido, e o Espírito Santo, ele estava dentro de Davi. Quando Davi peca com Betseba, Davi vai escrever o Salmo 51, ele vai dizer que Deus tirasse tudo dele, mas não tirasse o Espírito dentro dele, porque Davi estava sentindo falta da presença do Espírito Santo. Essa semana eu tive essa experiência. Por um segundo, por alguns minutos, o Espírito Santo me abandonou. Eu senti imediatamente a falta da paz, da alegria, da riqueza, da unção do Espírito. E eu orei a Deus, e Deus falou assim: eu só permiti que isso acontecesse na sua vida para você entender que tudo que você tem, se não tiver o Espírito, não é nada. Toda a riqueza, todo o dinheiro, tudo aquilo que nós temos, se o Espírito Santo nos abandonar, acabou. E eu falei: Senhor, que isso não aconteça nunca mais. E esse jovem, ele estava ali, ele foi chamado por Deus. José foi chamado pelo Senhor. Deus tinha um propósito na vida de José. Qual era o propósito? Deus iria colocar aquele menino no trono, para que ele pudesse manter o governo de Israel. Para que a nação, para que a família de Israel prevalecesse, era necessário que Deus usasse aquele menino num propósito muito grande. Então José, ele era abençoado, e ele era fiel ao seu pai. E às vezes você ser fiel a Deus, isso traz com que as pessoas te odeiem. Às vezes você é perseguido pelas pessoas, pelos irmãos, porque você é fiel, porque ele não consegue ser fiel, porque ele não consegue fazer o que você faz, isso traz com que a pessoa te persiga. E a Bíblia diz que ele trazia a fama dos irmãos, porque ele delatava os irmãos, ou seja, ele contava para o pai o que os irmãos estavam fazendo. Era a função dele, era a chamada dele. Ele precisava ajudar o pai no governo que ele estava fazendo. E a Bíblia diz que José recebe um presente do pai, ele recebe uma túnica de várias cores. Essas túnicas só era dada a quem tinha uma posição de príncipe. O que Deus estava mostrando, o que Jacó estava mostrando para a família era o seguinte: o dia que eu partir, José vai ser o governador, José vai ser o patriarca, José vai ser o responsável pela toda a herança da família. Era esse o objetivo. Agora esse era o sonho, o plano de Jacó, seu pai. Mas Deus havia separado esse menino com uma posição maior. E como é que Deus revela os seus sonhos, revela os seus objetivos? A família de Jacó, dando a José um sonho. E o sonho o primeiro sonho foi que eles estavam no campo, e eles, na hora da colheita, eles juntavam a colheita no feixe. E José, ele viu um cenário onde todos os feixes dos irmãos ficavam numa posição de submissão, e o feixe deles se elevava. E é como se os feixes dos irmãos dessem reverência a José, ao feixe de José. E olha que José nem ia para a fazenda, nem era ele que colocava a mão propriamente dito. Um dia José levanta e esse sonho está no coração dele. Ele vai para a mesa de manhã, na roça, se levanta cedo. Pense numa mesa farta, pense numa casa grande, família grande. Eram 12 filhos, fora a menina que não contava. A mãe de José deveria levantar cedo, 4 horas da manhã, para fazer o café, para tirar o leite da vaca, para fazer o bolo, para fazer o pão, para fazer a manteiga, para colocar aquela mesa farta, para que os irmãos pudessem alimentar e ir para a roça trabalhar. E é nesse cenário que levanta José. José não ia para a roça, mas ele precisava tomar café. E ele levanta de manhã, vai para a mesa, começa a tomar café, dá bom dia para a família, dá bom dia para os seus irmãos. E ele resolve contar o sonho. Assim como você faz, quando a gente tem uma visão, tem um desejo, a gente quer contar logo para as pessoas. A gente quer ligar para o amigo e dizer: olha o que eu tive, olha o que eu pensei. Eu fui na loja, eu olhei um carro assim, eu olhei uma casa assim. E a gente conta para as pessoas. E aqui a gente começa a aprender com José o seguinte: nem todo mundo está preparado para ouvir os seus sonhos. Nem todo mundo está preparado para sonhar junto com você. Nem todo mundo está preparado para poder receber aquilo que Deus vai te dar. E é só por
que a sua casa não seja só festa, torne-se luto, para que você entenda e conheça quem são as pessoas que você pode contar. Esse é o fato. Momento de alegria, porque comida é comunhão. Irmão, José sentiu em casa, ele estava em casa, ele não estava no meio de inimigos. Mas ele não sabia que os irmãos dele não tinham ele com essa mesma visão. E é assim que a gente sente. A gente sempre acha que a pessoa que a gente vai contar é de extrema confiança. José conta o sonho. Todo mundo ouviu o sonho. E a surpresa foi o quê? Que as pessoas não acreditam em você. Elas não vê o que Deus vê em você. E o ciúme e a inveja bateu no coração. Esse cara achou que ele era. E José foi apelidado, já colocaram logo o apelido nele. José, o sonhador. José tinha um coração puro, nem ele também entendeu o sonho. Mas a Bíblia diz que Jacó, que conhecia a forma com que Deus falava, guardou no coração aquele sonho, porque Jacó sabia o que Deus fazia. Porque antes ele também foi rejeitado da família. E a Bíblia diz que o tempo passa, o menino esquece, eles vão continuar sua vida na fazenda. Só que Deus está dizendo o seguinte: eu preciso te avisar com antecedência, porque eu tenho pressa que isso aconteça. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que Deus quiser que você faça algo, Ele vai te avisar com antecedência. Porque a gente se atrasa, Deus não se atrasa. Agora, se aquilo que Deus pediu para você fazer, você se atrasar, porque você não fez o tempo que tinha que ser feito. Porque quando Deus te mostrou, dava tempo. Todas as vezes que Deus te mostrar algo, te pedir algo, daí tempo para fazer, vai dar tempo. Quando Deus chama Noé para fazer a arca antes que veio o dilúvio, Deus deu a ele o tempo necessário para que ele pudesse fazer o dilúvio. O problema é que algumas pessoas elas atrasam o trabalhar de Deus. E quando chega o tempo da promessa, Deus não pode pegar a promessa porque ele não se preparou. Não é porque Deus atrasa, é porque a pessoa não se prepara para receber aquilo que Deus já preparou de antemão. Então Deus chama José e fala com ele: eu preciso que você se prepare, porque o que vai acontecer logo. Qual é a prova disso? Deus deu o segundo sonho. E o segundo sonho da mostrou o seguinte: eu tenho pressa a fazer. Tem umas coisas que Deus mostra para a gente e fica repetindo. E a gente não entende por que Deus está repetindo. Deus está mandando um recado: se apresse, porque vai acontecer. E você não pode ser feito desprevenido. Manhã, na fazenda do pai Jacó, todo mundo acorda, levanta de manhã, a mesa está farta. José levanta de manhã como qualquer outro dia normal, só que esse dia é um dia diferente. Jacó e a família estão reunidos. José pega de novo um pedaço de pão, come um pedaço de pão, pega o leite, está comendo normal, ele está bem, está em família. E Jacó olha para o menino olha para a família e fala assim: gente, eu quero contar para vocês uma outra coisa. E alguém pode dizer lá no fundo: lá vem o sonhador. Ele fala: eu tive outro sonho. Só que esse sonho é um pouco diferente do outro. Esse sonho é como se tivesse no espaço. Eu estava entre as estrelas e eu vi quando 12 estrelas, o sol e a lua se curvavam diante de mim. Bom, é parecido com o primeiro, mas dessa vez até Jacó ficou preocupado, porque a interpretação de Jacó foi o seguinte: com as 12 estrelas são os 12 irmãos deles, eram 11 estrelas. As estrelas são os irmãos, a lua e o sol, ele e a mulher, a mãe dele, vão se curvar diante dele. É um troço errado. O sonho não estava errado, a interpretação de Jacó estava errada. Porque quando José vai ser coroado, vai ser colocado no governo, a mãe de José morre, está morta. Jacó está vivo. O sol é Faraó, a lua é Jacó. O que Deus está mostrando para ele é o seguinte: aquilo que você imaginou que ia acontecer, eu vou muito além. Porque eu, Senhor, faço coisas muito mais além do que você possa imaginar. Porque
dos seus. Sabe onde você acha que você vai parar? Você acha que você vai lá, Deus te preparar muito maior. A gente não consegue ver os planos de Deus. O menino conta o sonho, ele zoa um dele, caçou um dele. E a Bíblia diz que ele teve segue, estão no trabalho da fazenda. Mas a Bíblia diz que no coração dos irmãos, o ódio, a raiva, a inveja está brotando. E um dia eles saem para fazer o trabalho deles. O pai manda que ele vá até os irmãos para saber se está tudo bem. E a Bíblia diz que eles armam uma cilada, armam uma arapuca, tentam matá-lo. Um dos irmãos, o mais velho, não permite que matem. E tenta convencer os irmãos que joguem ele na cova para ser vendido. Eles prepararam uma cova para José. O que eu acho interessante, irmãos, é que por mais que a gente tenha propósito de Deus na nossa vida, as adversidades virão. E muitas vezes a gente não sabe, não conhece, não entende por que Deus permite que essas adversidades venham. Jesus, é bênção. Mas a Bíblia diz que Deus tem poder de transformar maldição em bênção. Aquilo que colocaram para te derrubar, para me derrubar, é a mesma coisa que Deus vai usar para chegar, para poder fazer com que a bênção, a promessa da sua vida se cumpra. Os irmãos queriam matá-lo. Os irmãos queriam colocar ele na cova. Os irmãos queriam se livrar dele. Os irmãos queriam matá-lo, mas não conseguiram, porque o sonho de José era maior do que a força dos irmãos. A Bíblia diz que ele foi vendido, profeticamente apontando para Cristo, também foi vendido. E aonde José vai parar? Na casa de Potifar. Potifar compra ele. E lá, ele vai servir a Potifar. Eu acho tremendo e profundo, porque quem tem bênção, quem é abençoado, tudo que coloca a mão prospera. Irmão, sabe as pessoas que estão ao nosso redor e não percebem que você é abençoado? Não dão valor? Às vezes, nós mesmos não damos valor para a nossa bênção. Às vezes, nós não percebemos que Deus abençoou sua esposa, abençoou seu marido, abençoou seu filho. Às vezes, a gente dá valor aos filhos de fora, mas não percebe a bênção que Deus colocou sobre a sua família. Potifar começou a olhar e percebeu que o menino, tudo que ele fazia dava certo. E o Potifar começou a colocar esse menino José em funções de mais importância, onde ele pudesse governar a casa de Potifar, ao ponto de José ficar no comando da casa de Potifar. E isso incitou a primeira aprovação, porque a mulher de Potifar tinha o costume de se deitar com escravos, com servos. Eu não sei se você leu esse texto. Potifar era casado. Diga comigo, Potifar era casado. Só tinha um problema, pastor. Qual o problema? Ele era eunuco. Se você não sabe o que é eunuco, ele não tinha o órgão sexual. Como que o homem que não tinha o órgão sexual casa? Então como que essa mulher ia se satisfazer sexualmente, que é o fruto de um casamento? Ela se deitava com todos os escravos, ela se deitava com todos os servos. Quando José chega no palácio, quando ele chega no comando, o que ela pensou? Mais um para minha lista. Bateu o olho nele e falou assim: vou pegar. Mas ela encontrou alguém diferente, porque tinha chegado na casa dela alguém que temia ao Senhor. A primeira aprovação que vamos passar em nossa caminhada, porque Deus não vai entregar os seus sonhos, os sonhos de Deus na sua vida, sem antes te provar. Sabe essa luta, essa dificuldade que você passa e não sabe por quê? É Deus te provando se você pode ou não pode ter. Porque a gente quer muita coisa, a gente deseja muita coisa, mas Deus só pode te entregar aquilo que você pode receber. E a prova de que você só pode receber isso é porque você só vai receber o que Deus tem para você se você for aprovado e não aprovado. Todas as vezes que eu sou reprovado,
eu ataco, eu adio, eu atraso a bênção de Deus. A Bíblia diz que a mulher, ela arma uma cilada, ela dá fogo para todos os escravos. Ela sabia que Potifar não estaria em casa. E só ficou ela e José. Fica imaginando José fazendo turno extra, trabalhando até às 6. Ele olha para lá, 3h30 da tarde, 4 horas, todo mundo foi embora. Ele fala, tem um negócio estranho aqui. E ela convida ele para se deitar com ele. José era jovem. E a vontade de ser jovem, que todos os hormônios também são jovens. E eu sei que ele foi tentado. Por que, pastor, que ele foi tentado? Você sabe que ele foi tentado? Porque se ele tivesse tentado, ele tinha ido embora, ele saiu correndo. Porque se ele tivesse ficado, ele teria caído. Ele sabia, ele conhecia o que estava dentro dele. E um segredo de quem governa é conhecer a si mesmo e governar sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, sobre a sua natureza. A Bíblia não manda você enfrentar a sua natureza. A Bíblia manda você enfrentar o diabo, resistir ao diabo e sujeitar a Deus. A Bíblia manda você fugir da aparência do mal. E qual é a aparência do mal? A sua natureza. José olhou, tentou conversar com ela, falando, não posso, eu sou fiel ao meu servo, ao meu patrão, e a Deus. Eu não posso pegar você, porque o meu Senhor me confiou toda a sua casa. E a única coisa que ele pediu, disse José, é que eu não tocasse em você. Eu não posso fazer isso. E a Bíblia diz que, irmão, não sei se você percebeu, houve uma guerra ali, houve uma troca de força. Ela tenta agarrar o cara à força. Por quê? Porque quando ela tenta agarrar ele, ela só consegue ficar com a capa dele e ele sai correndo. Mas sabe qual é a artimanha do diabo? E quando ele não consegue derrubar você na armadilha que ele criou, ele mente, te acusa do mesmo jeito. José fugiu, se esconde, entra no quarto, fecha a porta, para não pecar. Sabe o que falta em nós muitas vezes para não pecar? É orar o Pai Nosso. Senhor, me livra do mal, me livra da aparência do mal, mas a Bíblia diz que é oração todos os dias. É quando você entender que você vai cair, você pedir a Deus para te livrar. Porque o livramento, ele é sobrenatural. Mas a oração tem que vir de você. Glória a Deus. Você tem que falar, Senhor, se eu ficar aqui, eu vou cair. Tira de mim essa aparência do mal. Afasta de mim aquilo que me tenta, aquilo que me persegue. Logo depois dessa oração, você vai perceber que vai haver um momento de escape. E é nesse momento que você vai escapar. José escapou porque ele conhecia sua natureza. Porque o homem de Deus não fica, ele foge. Porque vai ajudando ela acusando. Você não é homem não, rapaz? Sou homem de Deus. Todo mundo embora. Ele vai embora. Ela chega, não pense numa mulher que foi desprezada pela primeira vez. Ela se sente um lixo. E como José plantou no coração dela o desprezo, ela vai devolver para ele da mesma forma, dobrado. Quando Potifar chega, ela acusa José, tentou me violentar. Não, Potifar sabia que não é verdade. Mas, para manter a honra dele, vai até José e faz o quê? Manda prendê-lo. E José vai ser preso. Mais outra traição, mais uma artimanha para poder destruir o menino. Porque as pessoas que armam o cilado para te destruir não sabem que estão sendo instrumento de Deus para moldar a nossa vida, para que nós chegamos ao ponto que Deus quer. Essa mulher foi um instrumento de Deus. Primeiro que o diabo usa ela, mas usou ela porque Deus permitiu. E José passou na prova, e agora ele vai parar no calabouço, vai parar no cárcere. Eu acho tremendo e profundo que mesmo lá, a Bíblia diz assim, o Senhor era com José. Ao ponto do carcereiro perceber que havia uma diferença naquele menino. Deixa eu falar uma coisa para você, não interessa onde Deus te colocar, aonde você estiver, se você estiver governo, você governa. Não interessa se é em cima, se é embaixo, se é do lado, não interessa, não é. Em cima, onde Deus te colocar, você vai fazer diferença.
Deus deu para ele. Porque se Deus te entrega sem você estar pronto, vai aparecer favoritismo. Ele não mereceu. José está no caça. E ele revela 2 sonhos. Interpreta 2 sonhos do padeiro do copeiro. E José dá uma recomendação para esses rapazes. Quando você estiver diante de Faraó, fala de mim para ele. Eu sou inocente. Eu não fiz nada para estar aqui. E a Bíblia diz que ele sai e esquece de José. E às vezes as pessoas que vivem diante de você pedem ajuda, esquecem de você. Você acha que isso é desprezo. É Deus não permitindo que ele te ajude, porque Deus tem algo maior para você. Porque se esse menino, se esse copeiro, lembra que José, o máximo que José seria é ajudante copeiro. E Deus tinha um sonho maior para esse menino, governador do Egito. E Deus faz com que ele esqueça de José. No tempo certo, o Senhor lembrar dele. Para de ficar esperando em pessoas aquilo que Deus vai te dar. Para de confiar em ser humano, em homens, achando que eles vão te ajudar. É Deus que vai te entregar. Quando eu abri isso aqui, mas a igreja nasceu, eu queria que viessem pessoas prontas, pessoas que sabiam pregar, que sabiam fazer louvar. Eu queria pessoas que já tinham capacidade. Um dia o Senhor falou comigo assim: você está indo para o caminho errado. Pessoas que já estão prontas são muito caras, e elas vão te cobrar um preço alto. Não vai ficar uma, disse o Senhor, vou tirar uma por uma. E na sua casa vai nascer aqueles que vão reinar. Sabe quem é que cresce grande? Monstro. Deus faz o pequeno se levantar. Sabe o que você acha? Você não prega como aquela pessoa prega. Mas você tem que começar a pregar pequeno, porque é aos poucos que você vai adquirir talento. Ninguém nasce pregador. Ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Você precisa aprender a dar valor às pequenas coisas. Esses 13 anos que José ficou dentro do cárcere, dentro do poço, até o cárcere, até o trono, preparou José para chegar onde Deus tinha colocado ele. Foi moldando esse menino ao ponto de ele estar pronto para chegar lá. E no dia certo, diga comigo, no dia certo, o dia que Deus escolheu, a Bíblia diz que Faraó teve um sonho. Faraó chama as pessoas que mais entendiam de enigmas, de sonhos, de sábios, de sonhos. Ninguém conseguiu dar a interpretação que acalentasse o coração do Faraó. E aí nesse momento que o copeiro lembra de José, ele vai dizer: agora eu me lembro dos meus pecados. Tem um cara no cárcere, tem um rapaz judeu, estrangeiro, no cárcere, ele tem um dom de interpretações. Ele interpretou o meu sonho no sonho do padeiro, do jeito que ele falou aconteceu. E a Bíblia diz: manda chamar o menino. E mandaram chamar José. José sabia que era o tempo da promessa de Deus se cumprir na vida dele. Faz a barra, troca a roupa e ele se apresenta diante de Faraó. José me curou, porque eu achei que aquilo que Deus havia prometido na minha vida estava demorando. E ele passa 13 anos no cárcere. E eu acho bonito que quando o Faraó faz questão da fé dele, ele não abandona a Deus, ele não nega a Deus. E o Faraó vai dizer assim: olha, eu fiquei sabendo aí, me contaram que você tem o poder de interpretar sonhos. Diz que você é o cara. Olha José, o que eu tenho não é meu, mas sim do Deus que eu sirvo. Não negou ao Senhor. Podia dizer assim: eu não sei de nada, não sei do que trouxeram aqui. Faz o seguinte, me manda de volta lá para o calabouço, não quero ficar esquecido lá. José poderia deixar aquele tempo de angústia magoar o coração dele, mas ele não deixou aquela mágoa entrar no coração dele. Governante, gente que governa não deixa as emoções dominar ele. Quantas vezes eu fiquei magoado com Deus porque estava demorando a promessa? Mas não é que estava demorando a promessa, estava demorando eu ficar pronto para a promessa. Aí José vive e fala: o que eu tenho não é meu, não sai em mim, é o Deus que eu sirvo. O Faraó fala assim: eu tenho um sonho, estou perturbado, preciso saber o que significa o sonho. E Faraó conta o sonho: 7 vacas gordas,
Estavam lá as 7 vacas magras comidas. Depois eu deitei, comi e me esqueci do sonho. Depois eu sonhei de novo. E agora são 7 espigas bonitas e novas, e 7 espigas velhas, feias, que são comidas pelas as novas comem as velhas. As velhas comem as novas. O faraó olha para José, José vem e fala assim: o sonho é um só. As 7 espigas gordas e as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. 7 espigas magras e as 7 vacas magras também são 7 anos, porém de fome. Até aí, irmão, tudo bem. Até aí dá para aguentar. Fica imaginando os sábios, os inteligentes, as formas. Foi boa. Não surpreende. Mas o que havia em José era muito maior do que só interpretação. Havia a sabedoria do alto, que é pegar a interpretação e entregar o resultado, aplicar aquilo para resolver o enigma. Aí agora ele vai brilhar. Eu fico imaginando José, irmão, que se fosse eu, que eu me conheço, eu ia subir em cima da manca. E eu ia erguer a pessoa e falava assim: ó, quero falar uma coisa com o senhor, te dou um conselho. Imagina o escravo, imagina o cara que ontem estava no calabouço, barbudo, sujo, agora está vestido de pedra no conselho do faraó. Assim é Deus, irmão. Porque Deus, quando ele diz que te tocar, é assim que vai fazer com você. Vai tirar você do calabouço e colocar você diante do rei para apresentar o rei. José vira para ele e fala bem assim: te dou um conselho. Esses 7 anos de vacas gordas, 7 anos de fartura, que haverá no Egito, porque assim vai dizer o Senhor: prepara para poder colher todos esses anos os celeiros. Guarde os anos de fartura. Guarde em ciclos, guarda eles nos lugares, porque haverá muita fartura. O que Deus vai fazer está mostrando para o faraó. Isso José falando para o faraó. Porque quando vier esses anos de fome, a fome será tão negra, tão escassa, que ninguém vai se lembrar. O que José está dando um conselho para o faraó é o seguinte: quando Deus te entregar essa provisão, separa a quinta parte, 20% de tudo que passa na sua mão. Hoje as pessoas que mexem com finanças usam esse conceito de faraó para prosperar. Quem mexe com bolsa de valor, que faz aquilo de verdade para ganhar dinheiro, eles não compram na alta. Quando está subindo a bolsa, eles estão tranquilos, porque a bolsa é volátil. Quando a bolsa cai, as pessoas se desesperam porque não tem inteligência emocional e fica com medo de perder e vende. Aí faz o que? O preço da bolsa cair. As pessoas que têm esse conhecimento que José falou, eles vão guardando recurso, guardando recurso, guardando recurso. Está todo mundo prosperando, está todo mundo comprando. Quem é sábio está fazendo o quê? Está guardando. Está guardando. Está todo mundo, o salário não está agradando. Está tendo incentivo, aumento. O mercado está maravilha, porque existe um período de fartura na sua vida. Sempre existe um ano bom na sua vida. E é nesse ano que você faz errado. É nesse ano que você sai comprando um celular novo, você vai saber a forma, você vai fazendo o que tem que fazer, você compra o que não precisa. E seria o tempo de você guardar. Seria o tempo de você fazer o quê? No som elétrico, no som de violino, quando todo mundo alegre, você deve guardar o dinheiro. Por que, pastor? Porque o segundo conceito de José, haverá também um tempo de escassez. E onde as pessoas vão fazer o quê? Com a falta do dinheiro, elas vão pegar patrimônio que vale 100 mil, vender por 20. Aí você fala: eu dou 20, porque você tem reserva. Foi assim que José comprou todo o Egito para Faraó. Ele guardou o tempo de fartura, quando estava todo mundo comprando, todo mundo prosperando. José foi só guardando, 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 guardando. Guarda 20% de tudo que passava no Egito, guarda José guardava. 20%, não é 50% não, 20%. Faz um exemplo, faz um modelo, pega o seu salário, guarda 20% dele. Pastor, não consigo guardar 5, guarda 10%. Porque sempre vai aparecer uma oportunidade boa para você investir. José guardou. 7 anos passou. E a Bíblia diz que veio o primeiro ano de crise. As pessoas entraram em desespero e começaram a trocar o dinheiro que tinha por trigo. E aonde encontrar trigo? Por José. Porque ele havia guardado. Segundo ano,
As pessoas já não tinham mais dinheiro e começaram a vender patrimônio, propriedade. Ah, pastor, José era ruim, porque como o povo não tinha comida, por que ele não deu? Porque quem é governante não faz isso. Quem é governante multiplica o patrimônio. Lembra o rapaz que tinha 5 multiplicou por 10? É o José da vida. No mercado existe uma lei chamada lei da oferta e procura. Por que o tomate está a R$10 hoje? Porque quem produz tomate não tem tomate para vender. Então o cara que tem, ele fala, agora o meu é R$10, é R$8 o quilo, o supermercado coloca 10 para ter lucro. Mas se todo mundo tiver tomate para vender, a muita oferta faz o preço baixar. E a escassez faz o preço subir. Isso acontece com o dinheiro. A crise é o melhor instrumento de Deus para fazer o crente prosperar. Mas o problema é que o crente precisa entender que no tempo de fartura você precisa guardar dinheiro, não é comprar, você compra as coisas não. Veio 10 terceiros, você quer meter o pau no 10 terceiro, guarda ele. Porque sempre vai aparecer uma oportunidade de você multiplicar esse dinheiro. Sempre. 20% de tudo que passou na mão do José guardou. As pessoas em desespero para salvar a vida, eles vendem patrimônio barato. Vi um cara uma vez vender um tênis de R$200 por R$20 porque ele estava em desespero para usar uma pedra. 2 anos, em 3 anos José comprou todo o Egito. E como ele viu que o povo ia morrer de fome, ele falou assim, agora chegou a hora de instruir vocês. E aí José entrega a semente para eles plantar. Porque se eu só viver de pão, nunca vou prosperar. Você precisa aprender a plantar a semente que Deus dá. Esse conselho de José impressionou até mesmo o faraó, porque era um grande governante. O faraó falou assim, não existe na terra do Egito alguém com esse conhecimento de sabedoria. Vocês concordam comigo? Olha os inimigos de José. Ah, não tem ninguém aqui. A Bíblia diz que o faraó, ele reconhece que José tinha um conhecimento dos deuses. Arranca do dedo dele o anel, chama José e fala assim, como Deus, o teu Deus te fez você ter esse conhecimento. Ele está me mostrando que você tem que ficar no poder. E a partir de hoje, todo o Egito está debaixo do teu governo. Lembra dos 13 anos atrás? Onde o menino sonhou que ia governar, e agora José está no trono. Jacó percebeu que tinha fome no Egito e manda os seus irmãos ir comprar comida. E quem é que vai comprar comida no Egito? Os 11 irmãos. Só que dessa vez não conheceram José, porque eles estavam diferentes. Não era mais um menino de 17 anos, agora era um rapaz de 30 e com a aparência do Egito, com olhos pintados, a aparência do Egito. E outra, com roupa de rico, porque José era um príncipe. O José que eles conheceram, eles tinham matado lá atrás. Mas esse que estava vivo era o que Deus tinha mostrado no sonho. Nessa passagem que mais me impressiona é que no sonho de 3 anos atrás, José falou que viu os irmãos se joelhando, se reverenciando diante dele. E quando eles chegam na porta do Egito para comprar comida, os soldados ficam perguntando assim, tem que falar com o governante aqui, meu amigo. Ninguém compra sem falar com ele não. E a Bíblia diz que mandam esses 11 irmãos diante de José. E aí o conselho do soldado é o seguinte, quando chegar diante do rei lá, do governante, dobra o joelho, viu? Baixa a continência, senão você vai morrer. Eles não sabiam que era José. E eles chegam. O que eles fazem para comprar comida? Diante de José, se cumpre o sonho. Do jeito que José viu. Eles não viram, mas José viu. José olha e fala assim, se cumpriu hoje. 13 anos depois, o sonho de Deus me deu. José esconde. A Bíblia diz que ele vai para o canto, chora. Chora por quê? Porque todos os 13 anos de sofrimento que ele passou, Deus foi fiel e mostrou para ele que podia cumprir tudo aquilo que falou. Não do jeito que ele imaginava, mas do jeito que Deus mostrou. José, ele abre uma cilada para os irmãos.
fala que eles são espia, manda chamar o outro irmão. Vou resumir aqui para vocês, eles têm que voltar. Eles voltam, eles tentam pagar a comida, mas José devolve o dinheiro, eles voltam para lá. Chegaram Jacó e fala assim: o que é isso aqui na bolsa? O dinheiro que eu mandei para vocês, esse cara vai matar a gente, vai achar que a gente é ladrão. Eles voltam lá, chega lá, José fala assim: se voltar, tem que trazer o mais novo, porque eles contam a história. Quem é vocês? De onde vocês são? E eles vão falar: não, nós somos parente, trabalhador, o pai de vocês está vivo? Está vivo. Tem um menino mais novo, tinha o caçula. Benjamim. José coloca uma comida, uma coxa maior no prato do menino, para ver a reação dos irmãos. Porque quando Deus quer provar teus inimigos, Ele te abençoa. A gente fica orando para dar uma tapa, para dar câncer. Não, Deus só te abençoa para irritar o coração das pessoas que te odeiam. Deus se prepara na mesa diante dos seus inimigos, para que o teu cálice seja transbordante e as pessoas tenham que comer com você e bater continência e reconhecer que você é o Rei de Deus. Glória a Deus, aleluia! A Bíblia diz que José não aguenta, de ver os irmãos, revela quem é e manda chamar o pai dele. E a Bíblia diz que José viu uma comitiva de grandes carros, com muita comida. E ele chega com toda a polpa. E agora os irmãos têm que contar para o pai que José está vivo. O José que eles tinham vendido e o pai não sabia. E o Jacó tinha enterrado o menino no coração. Uma outra vez que eu preguei essa mensagem, eu falava que Jacó entra dentro do quarto e chora amargamente pedindo a Deus o que aconteceu. E ele só ouve uma coisa de Deus: silêncio. Porque o silêncio de Deus vai mais do que a correção do Senhor. 13 anos depois, o menino volta. Não o mesmo José. A Bíblia diz que quando Jacó ele encontra José, José corre e abraça pessoas do pai de saudade. O sonho de Deus era fazer com que todos eles se curvassem diante de José. O sonho de José era rever a família. Glória a Deus. Deus vai fazer com que os seus sonhos se unam ao sonho de Deus. Aleluia. O meu sonho não é o sonho de Deus, mas se eu estiver disposto a viver o sonho de Deus, o meu também se realiza. Oh, glória. Vamos ficar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és tremendo, Senhor. Só você, pastor, você está trocando as palavras, eu estou sem carboidrato, irmão. Aí você não tem função de jeito, irmão. Pedi até que vai botar café para mim. Você corta o carboidrato, dá tristeza, o povo fica dando protesto. Me dá pão, me dá pão. Aí bota açúcar, pior. Jesus, tu és maravilhoso. Depois de 7 dias passa. Vamos orar. Eu quero orar por você que tem sonho, irmãos. Quem puder jejuar, quem puder orar, pelo nosso culto profético, eu consegui falar com todas as